insuportáveis, grosseiros, sem paciência, egoístas, antipáticos, frios. Esses são apenas alguns dos adjetivos que muitas pessoas utilizam para descrever o povo português. Neste vídeo tentarei mostrar para vocês algumas experiências pessoais, não apenas relacionadas a mim, mas também a Lu, que possam talvez comprovar o que muitas pessoas dizem sobre os portugueses, se é verdade ou não. Desafio você a assistir este vídeo até o final para se convencer. Será que o que muitos dizem é verdade ou é mito? Meu nome é Sidney, eu moro com a Lu aqui em Lamego, Portugal, e é um prazer compartilhar as nossas experiências com vocês. Por isso, dê uma força, inscreva-se, é de graça e muito importante também que você dê a nossa opinião, independente de qual ela seja. Nós lemos tudo e respondemos sempre que possível também. Gente, imagina a seguinte cena: você está com a sua esposa e seus filhos assistindo a um filme e de repente entra uma família na sua casa. O que vocês fariam? Arrombam a porta, abrem a geladeira, deitam na sua cama, pegam o controle remoto da TV, trocam um filme por um pagode alto, bebem cerveja e ainda reclamam do sabor. E aí, isso é bom ou ruim? Detalhe, tudo isso sem ser convidado. E aí, você daria um like para isso, para essa situação? Mas claro que isso é uma metáfora, no entanto, acontece com frequência. Nessa analogia, a casa poderia ser considerada Portugal. E as pessoas que entram sem convite são alguns imigrantes. Entenda, apenas alguns imigrantes não compreendem o seu devido lugar. Chegam de qualquer forma, achando que o país tem que se adequar a eles e não ao contrário. Obviamente, assim como existem bons, existem também maus imigrantes. Também como existem bons portugueses, existem maus também. Isso é normal e ocorre em qualquer parte do mundo. E esse vídeo lhe servirá apenas para mostrar aqueles que desejam se encaixar nesse cenário. Agora eu vou relatar a vocês alguns casos reais que revelarão toda a suposta antipatia e grosseria dos supostos insuportáveis portugueses. Antes de entrar no tema, eu queria apenas fazer uma ressalva em relação ao vídeo anterior, o vídeo que eu postei agora na última quarta-feira, onde foi tratada a questão daquela polêmica envolvendo uma portuguesa e uma brasileira aqui no aeroporto de Lisboa, bem como também o comentário de um ministro brasileiro. Gente, a questão é a seguinte: durante todo esse tempo que eu estou em Portugal, eu passei sim por poucas situações de agressão verbal. Foram especificamente duas situações em que realmente, na ocasião, essas pessoas, elas de uma maneira muito ofensiva se dirigiram a mim. E eu dei meu jeito, contornei a situação e resolvi. Em momento algum eu me senti tentado a falar do povo português e do seu país. Porque a atitude de uma pessoa, independente da gravidade que seja, ela não condiz, ela não dá razão ao reflexo proporcionalmente dado àquela portuguesa no aeroporto. Eu não sei de fato se houve alguma provocação por parte daquela brasileira, mesmo que houvesse, nenhuma provocação dá sentido àquele tipo de resposta. Ninguém que não pensa em respeito aos brasileiros como uma coletividade responde daquela maneira que a portuguesa respondeu. Então, com todo respeito a todas as pessoas que cobraram que uma posição em relação a também saber o que ocorreu em termos de provocação, com respeito, digo a essas pessoas que nada condiz àquele tipo de atitude. Os exemplos que eu vou dar, por exemplo, começam com meus senhorios, os nossos senhorios. Eles deixam doces em formato de Papai Noel na porta, doces, casacos, frutas, legumes na nossa porta, só para nos agradar. Talvez para muitos seja um absurdo, mas isso é apenas um mimo para nos deixar bem no local onde moramos. Nos enviam mensagens para saber se estamos bem, se estamos passando frio. O que vocês acham? Isso é ser insuportável? Por exemplo, Souza, meu ex-colega de quarto no apartamento, sem mais nem menos, por livre e espontânea vontade, se ofereceu para fazer meu NIF. Vendo que um advogado brasileiro estava me enrolando, resolveu fazer gratuitamente e por livre e espontânea vontade. Fez também meses após para Lu. Me levou para Nazaré naquele vídeo que vocês já viram. E só me trouxe boas experiências como amigo. E o Serafim?
Serafim, um outro amigo, na primeira semana que eu o conheci tomando um panache num bar, ele já disse que se eu precisasse de trabalho, se de repente eu ficasse desempregado, ele me arrumaria trabalho e que não me deixaria na mão, que não era para eu me preocupar, que mesmo se eu precisasse de um trabalho no eventual desemprego, ele me arrumaria. Ele também, meses após, especificamente no mês passado, se ofereceu para levar a mim e a Lu a um passeio muito legal durante um dia por várias cidades de Portugal e ainda pagando tudo. E aí, se você tivesse um amigo desse, você o chamaria de insuportável, de grosseiro, de frio? Assim que a Lu chegou, nós fomos a uma loja de uma querida pessoa chamada Nicole aqui em Lamego. Ela com sua linda filhinha que adora falar com os brasileiros, ela se diz com orgulho que sabe falar brasileiro, né? Ao conhecer a Lu, ela já me conhecia, mas conheceu a Lu, e nos instantes seguintes ela nos perguntou se nós éramos casados. Dissemos que não, e ela surpreendentemente disse que se nós nos casássemos, ela queria ser nossa madrinha e que sua filha fosse a nossa daminha. Olha só que legal, mesmo sem conhecer a Lu e me conhecendo não por tantas ocasiões, ela simpatizou com a gente. Então digo a vocês, isso é uma atitude insuportável ou é uma atitude de empatia, generosidade e amor ao próximo? Nossos vizinhos da frente, nossos vizinhos do lado esquerdo, eles nos presenteiam com batatas, pimentões, cerejas, bolos, ovos, verduras, limões. Isso de coisas de repente que eu nem lembro. Só não ganhamos nada dos vizinhos de trás, pois é uma quinta, e dos vizinhos do lado esquerdo, pois é uma casa desocupada. Mas vizinhos da frente e do nosso lado esquerdo, eles nos dão mimos, presentes, e sem nós pedirmos, tudo de coração, tudo por generosidade. Então não há possibilidade também nessa situação de eu evidenciar algum tipo de atitude insuportável, atitude grosseira, senão também uma atitude de pessoas boas que querem uma boa relação de vizinhança, pois nós também fazemos a nossa parte, dando um bom exemplo e também tentando ser os bons vizinhos. E os youtubers portugueses, né? Em que muitos youtubers brasileiros acabam às vezes até brigando, os portugueses em relação a mim, eles não têm essa mesma atitude, não tenho como deixá-los de mencionar. Por exemplo, a Célia da Casa Portuguesa, que já me chamou para cozinhar na região de Lisboa, cozinhar um bacalhau. Um dia eu fui a Nazaré, ela se prontificou a que eu pudesse ficar em algum local para não ter que ficar de repente na rua, assim como também uma inscrita do canal se ofereceu para que nós pudéssemos ficar em algum lugar. A Célia, da Casa Portuguesa, também nos tratou com amabilidade. A Amanda, do Cantinho da Amanda, que é um outro canal, é uma portuguesa imigrada para a Espanha, também ela também nos chamou para poder passar umas férias na casa dela na Espanha e curtir ali com ela momentos legais da sua hospitalidade e amizade. Então, como eu vou chamá-los de insuportáveis? E no trabalho? Tive que esperar algum tempo até que me chamassem. Liguei dezenas de vezes para o RH e conversei direto com o gerente de RH, que nunca desistiu de mim, e prometeu que assim que houvesse uma vaga me chamaria. Ele cumpriu o que prometeu, me arrumou um trabalho, saí das vinhas, passei a ter um trabalho menos insalubre, e meses após ele acabou ajudando também a Lu, arrumando um trabalho para ela, e dessa forma acabou ajudando a nós dois, que acabamos não ficando sem trabalho aqui em Portugal, podendo aí unir forças para poder seguir em frente. No meu primeiro dia de trabalho eu fui de bicicleta, eu desci a serra de bicicleta, por sinal emprestada por nossos senhorios, pois eu não tinha carro, a empresa fica no meio de uma serra. Desci a serra para trabalhar, mas não consegui de volta subir ao trabalho de madrugada, pois um colega português, o João, né, que conheci no primeiro dia de trabalho, me impediu de voltar para casa de bicicleta. O cara, ele foi tão prestativo que ele me esperou entre os últimos
me esperou por último, viu que eu estava ali de bicicleta, me perguntou se eu estava voltando mesmo de bicicleta e falou assim: não se atreva a vir amanhã novamente de bicicleta, pois você vai vir de boleia, que eles chamam de boleia, comigo. Ele desmontou a bicicleta dele, ele desmontou a minha bicicleta, colocou na mala do carro, me subiu, né, até Lamego, e em Lamego ele pegou a bicicleta e ainda montou a bicicleta na calçada para que eu pudesse ir até minha casa. E no dia seguinte, passei a partir do dia seguinte a ir de carro, né, de boleia com o João. Suportável, hein, João? Realmente é mais uma prova de que os portugueses, eles não pensam no próximo. Pensam apenas em si, no seu egoísmo e na sua grosseria. A Lu estava passando, a gente estava descendo a nossa rua e as senhorinhas aqui, elas adoram olhar para a Luciene, não sei que elas cismam com ela, né? Mas ela passa às vezes na frente de muitas senhorinhas, e a senhorinha parou, né? E ficou olhando para ela, e a Lu, ela acabou não percebendo que ela estava olhando direto para ela. Eu falei assim: olha lá, Lu, olha aquela senhorinha, ela olhando para você. Ela não para de olhar. E aí eu fiquei esperando as duas. Ela levou a Lu para conhecer a casa dela, né, mostrando fotos da família, os detalhes da casa, simplesmente por passar na rua, uma gostar da outra e se abraçar. Isso mostra uma atitude diferenciada do povo português, pois esse não é apenas um dos casos. Já aconteceram outras situações um pouco parecidas, de simpatia na rua, de pessoas que a gente nunca viu na vida. E último, eu não vou falar sobre tudo para não tomar muito tempo, mas o último caso que eu vou contar é sobre o nosso carro, né? Como eu já disse, entrei na empresa também por ajuda de um amigo brasileiro que me indicou o RH. Esse mesmo RH, depois eu conversando, pedindo, me ajudou em relação à Lu. A Lu entrou na empresa e ela entrou num setor em que ela conheceu pessoas, né? Chegou no setor desconhecido e conheceu pessoas, e as pessoas, elas de cara simpatizaram com a Lu. Aí um dia estávamos saindo do estacionamento e aí brincamos com uma colega de trabalho, né? A Lu brincou: e aí, você não quer vender seu carro? Aí a Lina, nossa colega de trabalho, especificamente do setor da Lu, disse: não, esse aqui eu não vendo e não dou para ninguém, né? Mas misteriosamente, no dia seguinte, a Lu fala para mim que ela queria vender o carro para nós. Aí as duas começaram a conversar no setor e depois eu fui, dei uma volta no carro, a gente conversou sobre as condições. Ela nos vendeu o carro em confiança, né? Sem entrada grande, apenas a entrada de uma parcela bem baixinha, através desta generosidade. Nos venderam um carro que para ela sempre foi um bem de família, né, que acompanhou o crescimento dos seus filhos, um excelente carro. E ela nos vendeu em confiança, sem nem ao menos nos conhecer direito. Então eu digo esses casos, finalizando o vídeo, eu digo a vocês, eu tive experiências ruins também. Só que nem por isso, em nenhum momento, eu tive um revide a essas provocações, externando a todos os portugueses. Eu fico realmente muito chateado quando eu vejo relatos na internet, até pessoalmente, de pessoas que odeiam portugueses, que falam mal dos portugueses como um todo. Às vezes a pessoa, ela tem uma experiência ruim e ela externa isso a todos os portugueses. Isso não deve ocorrer nem de brasileiros para portugueses e nem ao contrário. Às vezes a experiência pessoal que nós temos, ela condiz muito da forma como nós disseminamos a nossa energia para as pessoas. Como eu vou falar que eu tenho sido maltratado, que os portugueses têm sido ruins comigo, se isso não tem acontecido? Claro, já aconteceu de maneira muito isolada e pontual, mas isso não equivale nem de perto à maioria do tratamento dos portugueses aqui. Ontem mesmo no mercado, um casal, nós perguntamos simplesmente do que se tratava um produto. Eles não só explicaram, começaram a brincar com a gente espontaneamente. E isso tem sido uma constante na nossa vida aqui.
sentindo falta da nossa família, a forma como nós temos sentido esse afago é a forma como as pessoas têm nos tratado aqui. Não acreditem quando as pessoas falam que os portugueses são egoístas, grossos, insuportáveis e tudo mais. Uns podem ser, pois nenhum país é perfeito, ninguém, Brasil não é perfeito, ninguém é. Mas não acreditem quando eles dizem que todos são assim, que isso é uma realidade presente aqui. Isso sem falar no Facebook, nas redes sociais, os portugueses sempre são os primeiros a curtir as postagens, sempre são os primeiros a apoiar. Eu por muito tempo não tive a experiência de pessoas ligarem para mim. O Brasil não tem muito essa cultura de ligar no telefone. Aqui, por incrível que pareça, passei a ter experiência de portugueses ligarem para mim, não só por telefone, mas também pelo Facebook, coisa que nunca aconteceu comigo. Muito difícil acontecer de pessoas ligarem para mim pelo Facebook, pelo telefone, simplesmente para saber como eu estou. Pessoas que falam assim: se eu soubesse que você passou seu Natal sozinho, eu teria chamado você para passar o Natal com a minha família. Pessoas que falam assim: se eu tivesse 2 carros, eu certamente te emprestaria um até você comprar o seu. Pessoas que dão um bom dia na rua, tratam muito bem nos supermercados e tudo mais. É muito difícil traduzir em alguns minutos todo o bom tratamento que nós temos tido aqui. Tá certo? Muito obrigado a todos que ficaram no vídeo até agora. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.